amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Olha que graça que ele fica. Nós usamos os tecidos de tricoline e nós fazemos um acabamentinho com o tecido em toda a volta como se fosse um debrum. E olha que graça que fica esses pinheiros que eu apliquei nos cantos dos nossos pano de prato. Olha, esse aqui eu fiz com vermelho e este outro eu fiz o acabamento, o pinheiro, no verde. Olha que graça que ficou. Vamos fazer juntas estes maravilhosos panos de prato? Vamos precisar de um pano, de um tecido para pano de prato sem bainha em todos os lados. Todos os lados estão sem bainha. Vamos usar um tecido que lembre Natal ou um tecido da sua preferência. Pode ser floral, pode ser listado, pode ser o tecido com estrelinha ou uma outra estampa. E vamos precisar também de cartolina ou papel craft para nós fazer o nosso molde. Vamos precisar também um pedacinho de tecido para forro, um tecido bem fino, que dê para nós cortar 2 vezes o nosso molde. Amigas, eu só quero explicar para vocês como que eu fiz o meu molde. Então você pega uma folha de caderno ou um papel qualquer e você vai fazendo o seu desenho. Você pode fazer ele bem aleatório e depois você recorta. Você recorta ele e depois você olha, será que ele tá bom? Será que ele tá pequeno? E você vai riscando até você encontrar um formato que você goste. Esse meu tem 28 de altura e tem mais ou menos 15 aqui na largura. Mas você pode fazer mais largo. Olha, tem 14 aqui na largura e ele tem 28 na altura. Eu fiz esse molde riscando e recortando numa folha de papel sulfite. E no final do vídeo eu vou deixar disponibilizado para vocês no link lá este molde para vocês. Se vocês quiserem copiar ou se vocês quiserem fazer à mão livre como eu fiz. O link vai estar na descrição, é só vocês imprimirem lá no link, vocês procuram e imprimem este modelo. Amigas, eu quero explicar para vocês que o acabamento aqui na nossa bainha, quando nós fizermos a bainha, nós vamos colocar um acabamentinho com esta estampa. Ele vai ficar uma graça. Quero mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Ele pode ser mais estreitinho, como eu fiz aqui, ou ele pode ser mais largo. Aqui eu cortei com 2 centímetros e aqui eu cortei com 3. Então, nós vamos fazer ele mais fininho, o acabamento em toda a volta do nosso pano de prato. Então, nós vamos cortar no nosso tecido que nós vamos usar, primeiramente, as faixinhas com 2 centímetros. Você tem que verificar o seu tecido, se você riscar ele e puxar se ele corre bem o fio, ou se você tem que dobrar todo ele. Vou mostrar aqui para vocês. Você dobra em várias vezes o tecido e daí você alinha bem todas as pontinhas, todas as beiradinhas e você risca para cortar o 2 centímetros. O meu eu vou ter que alinhar tudo muito bem, marcar os 2 centímetros em 2, 3 lugares, riscar e cortar. Mas se de vocês puxar bem o fio, como o meu outro puxou, vocês podem puxar e cortar direto. Mas aqui eu vou ter que marcar tudo. Então, eu vou marcar, passar, alinhar bem para eu poder marcar os 2 centímetros e cortar. Eu vou ter que cortar 2 faixas de 75 para os lados e 2 de 50, uma para cada lado de baixo. Então, uma de 75 para esse lado, uma para esse, uma de 50 para esse e outra lá para cima. Então, eu vou cortar 2 de 75, 2 de 50 com 2 centímetros de largura. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Amigas, então eu cortei as faixinhas de 2 centímetros, 2 mais longas, do lado mais longo do pano de prato e 2 para o lado mais estreito do pano de prato. Agora eu vou ao ferro
passar elas bem ao meio, no sentido do comprimento, vou passar todas elas bem ao meio e já mostro para vocês. Amigas, então eu passei todas as faixinhas dobrando bem ao meio. A minha faixinha tem 2 centímetros de largura e eu passei dobrando ao meio. Agora eu vou costurar elas no meu pano de prato. Vou colocar bem na beiradinha e vou costurar aqui. Lembrando que esses meus panos de prato, eles estão com os fios, olha, bem puxadinhos. E eu ensino lá no meu canal como vocês fazem para puxar o fio, para ele ficar bem retinho assim, ó. Eu puxei aqui, aqui eu vou puxar outro para vocês verem. Olhem como ele está super retinho. Então, ele precisa estar assim para nós costurar as nossas faixinhas. Então, eu vou alinhar a minha faixinha bem aqui do lado e vou passar uma costura. Vou mostrar na máquina para vocês como que nós vamos costurar. Como ele está puxado o fio de todos os lados, nós vamos costurar a nossa barrinha aqui, para fazer um acabamento bem lindo no nosso pano de prato. Nós vamos alinhando bem e costurando. Vou mostrar para vocês. Então, você costura um pouquinho e faz o alinhamento da sua faixinha. Você costura mais um pouquinho e faz o alinhamento da sua faixinha. E você vai alinhando e costurando. Se você quer que essa faixinha seja mais larga, você corta ela com 2,5 ou 3. A minha eu cortei com 2, porque eu quero que ela fique só um debruinho lá para o outro lado, quando nós passarmos e virar. Olha que graça que vai ficar. Costurei, amigas, aqui a minha barrinha em toda a extensão. Agora eu virei e passei. E nós podemos costurar ela bem no limite aqui do pano de prato. Passar para nós costurar bem no limite. Mas eu vou passar deixando uma partezinha, uma barrinha aqui. Então, eu vou passar toda a extensão, deixando a barrinha bem do tamanho de 1 centímetro mais ou menos. Eu vou passar e vou costurar esse lado e já mostro para vocês. Aqui no sul está chovendo muito, então eu peço desculpa a vocês se estiver algum barulhinho de chuva. Mas faz parte, né, amigas? Amigas, aqui na máquina quero mostrar para vocês. Esta barrinha eu deixei desta largura, mas vocês podem deixar mais fininha, tanto essa do branco do tecido, como esta outra. E aqui nós podemos costurar, como eu vou mostrar um outro que eu costurei para vocês, bem no limite aqui. Mas este com vocês, eu vou costurar aqui nesta beiradinha. Vou mostrar para vocês. Olha, nós podemos fazer uma costura bem fininha aqui, nesta partezinha, prendendo o nosso trabalho. Essa costura tem que ser bem fininha. Vou costurando e mostrando para vocês. Olha, bem fininha, que quase nem aparece a nossa costura. Então, isso nós vamos fazer com os 4 lados. Vamos costurar as 2 maiores dos 2 lados e depois vamos costurar as 2 menores aqui embaixo. Então, eu vou costurar todas e já mostro para vocês. Aqui na máquina, quero explicar para vocês mais uma coisinha. Quando nós costuramos com a aberturinha também para o lado de fora. Muitas sabem disso, mas muitas estão começando agora, então vale a pena explicar. A costurinha, a abertura fica para o lado de fora. Costurei, amigas, as faixinhas dos 2 lados mais longos. Olha que graça que já está nosso pano de prato. Agora eu vou costurar esta parte aqui embaixo. Então, eu quero explicar para vocês. Nós colocamos o nosso tecido aqui na parte de trás para nós costurar aqui, alinhar bem e costurar. Quando nós vamos começar a costura, nós dobramos uma partezinha para dentro para nós começarmos a costura aqui.
porque nós vamos depois virar e ele já vai ficar com um acabamento aqui na parte do outro lado. Então, é só isso que eu queria falar para vocês. Dobra uma partezinha no início e no final. Alinha bem e passa a costura aqui. Quando chegar aqui, nós cortamos o excesso e também dobramos aqui. Até vou cortar para mostrar para vocês. Corto aqui e esse excesso eu dobro para o acabamento. Então, eu vou terminar este lado, porque depois a gente vira lá para frente para fazer normalmente o acabamento. Vou fazer os dois lados e já mostro para vocês a base do nosso pano de prato pronta. Amigas, costurei a faixinha em toda a volta do nosso pano de prato. E nesses lados que nós fizemos aqui, o acabamento, nós temos que deixar as linhas mais compridas no início e no final, para nós dar 2 nozinhos e embutir. Aqui nesta parte também, eu deixei mais comprida, dei 2 nozinhos e embuti. Como eu vou fazer aqui com vocês? Eu já dei o 2 nozinhos, eu coloco a minha agulha bem no pé, onde eu iniciei ou terminei a minha costura, coloco a minha agulha lá por dentro, passo o fio na minha agulha e puxo para cortar lá na frente. Porque se nós dermos retrocesso, ele marca muito, e se nós cortarmos, ele vai desfiar. Passo o fio pela agulha e puxo aqui na frente. Aqui na frente eu puxo bem firme e aqui eu corto. Assim nós não deixamos pontinha, agulha, linha sobrando em lugar nenhum do nosso trabalho. Olha como fica a costura, bem limpinha, bem lisinha a nossa costura. Isso nós fazemos em todo o acabamento que nós fizermos do lado direito. Então, a base do nosso pano de prato já está pronta. Olha que graça que ele fica assim mesmo. Você pode até fazer uma barra mais larga e deixar só assim. Mas nós vamos fazer a aplicação do nosso pinheiro estilizado que nós cortamos. Então, eu vou pegar o meu tecido, que é o forro, que vai ficar por dentro. Vou colocar sobre ele o tecido que eu vou cortar o nosso pinheiro estilizado, vou virar para o lado do forro e vou riscar o meu pinheiro. Nós temos que riscar porque nós vamos pôr em 2 cantos, neste canto e no outro canto aqui. Então, eu vou riscar os meus 2 pinheirinhos aqui. Eu vou riscar e já mostro para vocês como que eu vou recortar. Eu risquei um dos meus pinheiros aqui, colocando os meus tecidos assim, ó. Aqui estão os meus tecidos. Agora eu vou à máquina passar a costura bem sobre onde eu risquei. Eu vou costurar bem sobre onde eu risquei e depois eu vou recortar, deixando um pouquinho de tecido em volta da costura, para depois virar para o direito. Eu vou fazer este lado, depois eu vou fazer o outro deste lado e vou aplicar no tecido. Mas primeiramente eu vou costurar aqui e virar e já mostro para vocês. Costurei bem sobre o risco que nós tínhamos feito, costurei bem em cima. E agora estou recortando do lado do nosso risco. Então, nós não podemos cortar em cima. Nós temos que recortar deixando a margem da costura. Então, eu vou recortar toda a volta deles, deixando a margem da costura. E depois eu vou picotar para facilitar para nós virar para o outro lado. Então, eu vou recortar e já mostro para vocês. Isso eu vou fazer com 2. Não podemos chegar muito próximo da costura. Depois, nós temos que fazer uns picotes. Eu vou mostrar para vocês que é para facilitar quando nós formos virar. Aqui eu já recortei um. E vou recortar mais um. Agora aqui, nós chegamos bem no cantinho com o nosso corte. E vamos dando piquezinhos. Mas não chegar até a costura. Nós só vamos dar os piquezinhos. Aqui também eu corto até lá. Mas eu não chego na costura. E vou fazendo o piquezinho. Eu vou fazer esses piquezinhos em toda a volta para ajudar quando eu for virar, principalmente
nessa costura aqui, nós temos que fazer o cortezinho até bem próximo. Costurei toda a volta, recortei, mas esta parte aqui embaixo eu não costurei, que por ela que nós vamos virar o nosso pinheiro para o lado direito. E nós vamos usar um palito para ajudar a gente a empurrar todas as pontinhas para o outro lado. Então, aqui pela parte de baixo, nós vamos virar ele para o direito e com a ajuda do palito, nós vamos empurrar todas as partezinhas para abrir bem o nosso pinheiro. Então, virei para o lado direito, agora eu vou abrir bem essas costuras, abrindo bem esses galinhos, esses bracinhos que nós fizemos aqui. Isso eu vou abrir com a ajuda do meu palito. Então, eu vou abrir bem as minhas costuras, começando aqui. Vou empurrando bem para deixar bem abertinho. Muito bem, ó. Aqui eu puxo e com a ajuda do palito, eu vou deixar ele bem no formato. Então, eu vou abrir todo ele e já mostro para vocês. Amigas, costurei então os 2 pinheiros e agora nós vamos aplicá-los costurá-los no nosso pano de prato. Eu vou costurar deste lado, vou alinhar bem, olha essa parte aqui que ficou embaixo para nós virar, eu passei bem a beiradinha para dentro e quando eu colocar aqui, eu já costuro junto. Eu vou passar uma costura aqui, nesta parte, vou alfinetar aqui e depois eu vou costurar com uma costura bem fininha toda a volta dele. E o outro eu vou alfinetar do lado contrário. Mas nós podemos cortar os 2 iguais, olha como está. Você pode colocar no teu tecido um molde igual para cortar os 2. E lá do outro lado, nós vamos daí alfinetar e costurar o outro. Olha que dengo que vai ficar este nosso pano de prato. Então, primeiramente, eu vou alfinetar deste lado e vou costurar este aqui. E depois eu vou costurar do outro lado e já mostro para vocês o nosso pano de prato lindamente pronto. Mas, primeiramente, eu quero dizer para vocês que nós temos que fazer uma costurinha o mais reto possível. E essa costurinha deve ser mais fininha também, para nós darmos um acabamento bem delicado, como nós gostamos. Então, eu vou fazer essas 2 costuras e já mostro para vocês o nosso pano de prato pronto. Amigas, aqui eu quero mostrar para vocês que nós vamos alinhando bem o nosso pinheiro, o nosso pinheirinho, com o nosso pano de prato. E nós vamos fazendo uma costura, mais uma costura, o mais retinho possível que nós conseguimos. Então, nós vamos alinhando com o pano de prato e costurando. Quando nós chegamos aqui em cima, nós vamos girar o nosso pano de prato para nós costurar os nossos galhos do nosso pinheiro. Então, nós giramos o pano de prato, tudo bem devagar, e agora vamos fazer a costura bem fininha aqui na volta. Nós ajudamos a máquina a fazer 1 ou 2 pontinhos até chegar na altura que nós queremos. Olha, agora nós vamos costurando. Para ser uma costura bem fininha, vamos fazendo devagar, vamos girando devagar, para ficar uma costura bem retinha. Olha como a costura deve ficar, bem fininha e bem retinha. Amigas, então eu costurei o pinheiro aqui deste lado. Olha que graça, passei as costuras o mais fininho possível. Muito bem, olha que graça que ficou o pinheiro aplicado aqui. Muito bem. Agora, do outro lado, nós vamos aplicá-lo igualmente lá. Vamos alinhar ele bem alinhadinho com o nosso pano de prato. Vou alfinetar e vou passar a costura aqui deste lado. E depois vou voltar costurando para aprontar o nosso pano de louça. Acabei de costurar. Olha que graça que ficou o nosso pano de prato. Este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, me dê notícias. Quero deixar um abraço a todas de coração e fiquem
com o nosso amado Jesus?